Olá pessoal, vamos agora dar continuidade à aula de eletrostática. A gente viu uma primeira parte de eletrostática, que foi a origem, as partículas carregadas, eletrização, os tipos de eletrização e força. E agora vamos ver outra parte. Aí eu coloquei o nome aqui como eletrostática parte 2. Aqui do meu lado direito superior tem uma foto onde descreve aqui um campo elétrico. Você vai ver o que é essa grandeza da física. E ali eu tenho duas plaquinhas carregadas, uma com carga positiva, outra com carga negativa, imerso num óleo de rícino. E eu joguei um polvilhozinho de milho. E quando eu carreguei as duas placas com cargas opostas, acabou que esse polvilho se alinhou com uma determinada forma, como se fossem umas linhas. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui no nosso índice, a gente vai trabalhar com o campo elétrico, ver o que é essa grandeza campo elétrico, como ela está associada à carga elétrica. Posteriormente, a gente vai ver linhas de campo elétrico. Como é que eu consigo visualizar esse campo elétrico? É por meio dessas linhas de campo. E depois a gente tem energia potencial elétrica. É a energia associada ao trabalho que você realiza para deslocar uma carga de um certo ponto para outro. E por último, aqui a gente tem o potencial elétrico. E a gente vai ver que essa grandeza está associada ao nosso campo elétrico. Bem, o objetivo é conhecer e saber calcular as propriedades do campo elétrico e do potencial elétrico. Essa é a nossa motivação dessa vez. É você ter uma noção do que é esse campo elétrico e esse potencial elétrico. A gente começa aqui pelo campo elétrico. Para descrever mais precisamente as interações nas quais não oferece contato físico, como é o caso da indução, que já estudamos, criou-se o conceito de campo. Então, pessoal, tem alguns casos, como no caso da indução que a gente viu, que não precisa ter contato físico. Você atrita a caneta no cabelo e tenta atrair os papéis, os pedacinhos de papel. Você vê que eles começam a se mover e a caneta não encosta nele. E a gente também viu realmente o caso da indução na aula anterior. Então se associa que perto de uma carga existe uma grandeza chamada campo elétrico. E aqui do lado esquerdo a gente tem a figura 1, que é a representação de um campo no espaço. Você pode imaginar a carga estando na origem desse sistema de coordenadas x, y, e esse monte de setinhas são vetores que representam esse campo que essa carga produz. A gente tem até uma outra definição aqui. O campo elétrico é um campo vetorial. Isso significa que a cada ponto do espaço ao redor de uma carga elétrica é associado um vetor campo elétrico com modo, direção e sentido. A gente sabe que essas três propriedades são propriedades vetoriais, onde você tem módulo ou intensidade, que também é chamada assim, direção, porque aponta para algum norte, sul, leste, oeste, e sentido positivo, negativo, dependendo do seu sistema de coordenada. E na figura você vê que existe várias flechinhas, vários vetores alinhados em todas as direções, fazendo a representação de um campo elétrico num determinado espaço. E esse vai ser o nosso material de estudo dessa aula, focar nesse campo elétrico. Por mais que você não veja o campo elétrico diretamente, a gente vai ver que tem opções de você visualizar o campo elétrico indiretamente, que é no caso daquela foto que eu coloquei na abertura da aula. Eu falei aí agora que você pode tentar vislumbrar esse campo elétrico indiretamente. Como? Aqui pelas linhas de campo. Conhecendo as características do campo elétrico, é possível elaborar uma representação visual desse campo no plano para compreender melhor como o espaço se modifica e como as interações entre as cargas acontecem.
Então foi feito um vislumbre, ou seja, uma ideia de como visualizar esse campo e como esse campo interage com os outros campos e as outras partículas carregadas. Uma maneira de representar o campo elétrico é desenhando linhas ao redor da carga, indicando sua direção e sentido, as quais são chamadas linhas de campo, que é o que a gente vai ver aqui em alguns experimentos. O primeiro cientista a propor o conceito de campo associado à eletricidade, ou campo elétrico, foi Michael Faraday. Ele imaginava o espaço na vizinhança de um corpo eletricamente carregado por linhas de força, justamente o que empurrava outra carga, né? Que a gente estudou com força elétrica. A gente estudou força elétrica e viu que uma carga poderia ter a repulsão, né? Ou a atração. Aqui ele fala uma ressalva: embora não se acredite mais na existência dessas linhas, como eu falei, a gente consegue ter uma versão indireta, ver esse campo indiretamente. Agora nesse slide a gente vai ver como é a representação dessas linhas, né? Essas linhas imaginárias, essas linhas de campo. Quando a carga Q é associada ao campo elétrico for positiva, haverá repulsão das cargas de prova, Qzinho. Portanto, o sentido das linhas de campo é representado por setas que saem dessa carga Qzão e apontam para fora. Aqui a gente tem a figura número 3, que tem a representação das linhas de campo saindo da carga. Então, prestem atenção. Cargas de sinais positivos, as linhas de campo estão saindo da carga. Ele fala aqui de Qzão e Qzinho porque Qzão é a carga e Qzinho é uma carga teste. O que seria essa carga teste? É uma carga que eu coloco próximo à carga Qzão e vejo como é que ela reage, se ela vai ser atraída ou vai ser repelida. É uma carga teste, uma carga bem pequenininha. Agora, quando a carga Qzão associada ao campo elétrico for negativa, haverá atração da carga de prova, Qzinho. Portanto, o sentido das linhas de campo é representado por setas que entram na carga Qzão, ou seja, apontam para ela. E aqui na figura 4, a gente tem a representação das linhas de campo de uma carga negativa, que é entrando na carga. Representação das linhas de campo em outras situações. Nesse outro caso aqui na figura 5, a gente tem a representação das linhas de campo elétrica de um par de cargas elétricas de sinais opostos, uma carga positiva e uma carga negativa. O que a gente pode ver aqui na figura 5? Na carga positiva, você tem a linha de campo saindo. E na carga negativa, você tem a linha de campo entrando. Esses vetorzinhos aqui, o vetor campo elétrico, estão mostrando onde é a direção do campo. E vocês verem a curiosidade que as linhas de campo saem da carga positiva e entram para a carga negativa. Você está tendo aí uma alusão de atração. Por que essas cargas estão sendo atraídas? Essa definição desse campo mostra isso. E aqui na figura 6 a gente tem outra situação. Quando o campo é uniforme. A gente vai ver mais na frente, no próximo slide, que o campo elétrico de uma carga varia de acordo com a sua distância, análogo à força elétrica. Ele varia com o inverso do quadrado da distância. Já aqui na figura 6, a gente tem um detalhe. Eu tenho uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Essas placas se manterão a uma distância fixa. Então, se as placas se manterão a uma distância fixa e a carga das placas não muda, eu tenho um campo constante. Por isso que as linhas de campo são retas, né? São linhas retas, mostrando assim que o campo elétrico, neste caso, entre essas duas placas carregadas, é constante. Aqui a gente tem dois casos reais. Na figura 7, você tem as linhas de campo entre polos carregados positivamente dentro de uma solução viscosa e é jogado limalha de ferro dentro dessa solução. Quando eu carrego esses dois polos, essa limalha de ferro acaba se alinhando no mesmo sentido do campo elétrico. E é aqui que eu falo que a gente não vê o campo elétrico
diretamente, mas a gente vê indiretamente por meio desse alinhamento dessa limalha de ferro, né? Que são pequenos pedacinhos de ferro. Aqui já na figura 8 eu fiz o mesmo experimento, só que agora eu não tenho polos carregados, eu tenho placas carregadas, uma positivamente e outra negativamente. E no lugar da limalha de ferro, eu tenho um polvilho de milho, né? É como se fosse um farelo de milho bem triturado, bem pequenininho. Eu jogo entre as placas. Quando as placas não estão carregadas, eles estão numa forma aleatória. Não existe nenhum alinhamento. Mas na hora que eu carrego as duas placas, você vê essas linhas de campo. Você vê o polvilho se alinhando no mesmo sentido das linhas de campo elétrico. E é por isso que a gente diz que a gente vê indiretamente o campo elétrico. Você tem uma representação de um campo elétrico. Campo elétrico de uma carga. Uma carga pontual gera um campo ao seu redor, de maneira que, para cada ponto no espaço, como foi dito antes, há um vetor campo elétrico E. A direção desse vetor em cada ponto do espaço é a da reta que une o ponto à carga. O sentido depende do sinal da carga. Ali na figura 9 você tem mais uma vez a carga positiva, o Qzão, e você quer saber quanto é o campo elétrico no ponto P. Como a carga é positiva, a gente sabe que a linha de campo da carga positiva é saindo da carga. Então a direção do campo elétrico naquele ponto P é no sentido da carga para fora, né, saindo. E já na figura número 10, você tem uma carga negativa, que foi nomeada até como Qzão 1. E lá próximo, no ponto M, eu quero saber como é que é esse campo elétrico dessa carga. A gente sabe que carga negativa, as linhas de campo são entrando na carga, por isso da direção do campo elétrico naquele ponto M. E por fim, a gente tem aqui a equação do campo elétrico. O que eu quero que vocês entendam é que existe a força elétrica, onde quando eu coloco duas cargas próximas uma da outra, pode ter atração ou repulsão. E a isso há associado uma força, que a gente já estudou, que foi até a lei de Coulomb, que você descreve a força elétrica. Porém, a pergunta é, será que quando eu não tenho duas cargas, mas só uma, existe alguma coisa lá? Na hora que eu coloco a segunda carga próxima à primeira, existe a repulsão ou atração? A gente vê que existe uma grandeza física associada a uma carga elétrica, mesmo ela estando só. Para mim ter força, como vocês viram, eu tenho que ter o produto das cargas, Qzão e Qzinho. Mas para mim ter o campo, não. Eu só preciso de uma carga, que é o que a equação diz. O campo elétrico é igual a K, que é a nossa constante, vezes o Qzão, que é a carga de onde sai o campo, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância entre a carga e o ponto que você quer medir o campo elétrico. No próximo slide, a gente vai fazer a comparação entre a força elétrica e o campo elétrico. Na equação 1, a gente tem a equação do campo elétrico, que a gente acabou de ver no slide anterior. E a equação 2 é a equação que a gente estudou na primeira aula da força elétrica. O que é que a gente pode tirar comparando a equação 1 com a equação 2? A gente pode ver que a única diferença entre o campo elétrico e a força elétrica é a carga Qzinho. Então, a gente pode reescrever a equação 1 como a equação 3, que é o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga Q. Porque quando eu faço a divisão da força elétrica pela uma carga Q, eu volto à equação do campo elétrico, que é K, que é a constante, Qzão dividido por R ao quadrado. E eu também posso ter outra maneira de escrever a força. Como eu sei que a força é diferente do campo elétrico devido a um Qzinho, então eu posso dizer que a força elétrica é Qzinho vezes o campo elétrico. Então a gente tem duas formas de reescrever o campo elétrico e a força elétrica. Por isso, olhando para a equação 4, é que a gente associa a força elétrica um campo. Porque se eu tenho um campo elétrico de uma carga e coloco o Qzinho, a outra carga perto, eu tenho uma força. Então, recapitulando, se eu tenho um campo elétrico de uma carga Qzão
e eu coloco na vizinhança desse campo elétrico com a carga Qzinho, a gente tem a equação número 4, que é a força. Força é igual a Qzinho vezes o campo elétrico. E na 3 a gente tem que o campo elétrico é a força dividido pela carga Qzinho. Campo elétrico resultante. E se eu perguntasse o seguinte, se eu tivesse mais de uma carga, como faço para saber o campo elétrico em um ponto? Então a gente tem agora a definição seguinte. Eu tenho uma carga e quero saber o campo elétrico em um determinado ponto. A gente sabe que a equação é campo elétrico é igual a K vezes a carga dividido por R ao quadrado, onde R é a distância entre a carga e o ponto. Mas agora, se eu tiver duas cargas próximas do ponto que eu quero, ou mais cargas, o que é que eu faço? Aí aqui a gente tem a explicação. Numa situação que temos várias cargas, o campo elétrico medido em um ponto P qualquer é a soma vetorial dos campos elétricos associados a cada uma das cargas naquele ponto. A gente chama de princípio da superposição. O que você vai fazer? Você vai calcular o campo elétrico associado a cada carga. No caso da figura 11, a gente tem uma carga Qzão1 e uma carga Qzão2. O que é que eu faço? Eu calculo o campo elétrico da carga Qzão1. Calculei. Sei qual é o campo elétrico da carga Qzão1. É o E1. Depois eu calculo o campo elétrico da carga Q2 no ponto P. Calculei, é o E2. No fim eu somo os resultados do E1 mais o E2 e eu tenho o campo resultante. Resumindo, você vai calcular o campo elétrico no ponto como se só existisse uma carga. Calculou? Depois você vai fazer a mesma coisa para as demais cargas, como se só existisse a carga que você está calculando. E no fim você soma todos os resultados individuais que você obteve. No caso aqui da equação 5, ele diz o seguinte, que o campo elétrico resultante é o campo elétrico E1 mais o E2 mais o E3 até o En, se eu tiver N cargas. Ou seja, você calcula o campo elétrico da carga 1, depois calcula o campo elétrico da carga 2, depois calcula o campo elétrico da carga 3 e depois soma todos os resultados. Aí você tem um campo elétrico resultante. Campo elétrico no interior de uma superfície condutora. Esse caso é bem interessante. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo. A gente tem a figura aqui número 12. A gente vê que você tem um condutor e a superfície está carregada positivamente. Está vendo aqui o sinalzinho de mais. Esses vetores que estão saindo é justamente o vetor campo elétrico. Como a carga é positiva, a gente sabe que ele sai, né? As linhas de campo são saindo da carga. Nesse caso, como é um condutor que está carregado, eles estão saindo do condutor. O fato interessante é que esse vetor campo elétrico, na vizinhança do condutor, ele sai perpendicular à superfície desse condutor, ou seja, ele sai fazendo um ângulo de 90 graus. Por isso que tem ali esses pontinhos aqui, ó, esses quadradinhos referidos a 90 graus, que é o ângulo entre o campo elétrico e o condutor. A gente viu, lá pela equação 3, que está aqui de novo, que o campo elétrico pode ser definido como a força elétrica, a força dividida pela carga. O que é interessante aqui quando eu falo que o campo elétrico no interior de um condutor é nulo? Você tem uma situação bem interessante. Um raio cai em cima do seu carro, você está dentro e você não morre. Por quê? Não é porque os pneus são de borracha, mas é devido a você estar no condutor e o campo elétrico dentro do condutor, nesse caso o carro, é nulo e você acaba não levando nenhum choque. Mas se você sair do carro e pegar na lataria do carro, aí você leva um choque tremendo. Isso está relacionado ao fato de que a força elétrica no condutor é nula. Isso no caso no condutor perfeito, né? É nula por quê? Porque se nós prestarmos atenção aqui, ó, para cada ponto da superfície do condutor interna, eu tenho um ponto similar à mesma distância.
E quando eu faço a soma geral de todas as forças de dentro desse condutor, todas as forças do campo elétrico se anula, porque eles estão a uma distância equivalente, porém em sentidos opostos, e acabam se anulando. Por isso que em um condutor em equilíbrio carregado, o campo elétrico é nulo, porque a força é nula. E como eu sei que o campo elétrico é igual a força sobre Q, se a força é zero, logicamente o campo elétrico é zero, né? Pela equação 3 aqui. Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é o trabalho realizado para levar uma carga que está sob a influência de um campo elétrico de um lugar para o outro. Isso se resume a que, na equação 5, a gente sabe aqui, pelo que foi dito, que o trabalho é a diferença de energia potencial elétrica. Energia que tem aqui é PI, que é a energia do ponto inicial, menos a energia do ponto final, que é de onde eu tirei a carga de um ponto P1 e levei a carga a um ponto P2, como é o caso aqui da figura 13. Eu tinha uma carga aqui no ponto P1 e realizei um trabalho até levar ela a um ponto P2. Mas eu também sei que o trabalho da força elétrica é igual à força elétrica vezes o deslocamento dessa carga. Por fim, eu tenho a equação 7. Se eu associar a equação 5 e a equação 6, eu tenho que a energia potencial, essa diferença de energia potencial, pode ser descrita como a força elétrica vezes o deslocamento. E daqui é que eu tiro a situação da figura 13, da figura 14. Se eu estou num esquema em que o campo elétrico é constante, essa energia potencial elétrica é dada pela equação 8. Energia potencial elétrica no ponto I é Q vezes o campo vezes a distância entre a carga e o ponto onde eu estou calculando. Já quando o campo está variando, ou seja, não é constante, que é o caso da figura 14, a energia potencial elétrica vai ser a constante K, Qzinho dividido por D, onde D é a distância entre a carga Qzão e a carga Qzinho. Assim a gente pode calcular nesses dois sistemas, quando eu tenho um campo constante e quando eu tenho um campo variado. Eu consigo calcular a energia potencial elétrica e ela está associada à força elétrica. Porém, você não pode confundir a energia potencial elétrica com o potencial elétrico. Lá a gente viu que a energia potencial elétrica está associada a um trabalho que está associado a uma força elétrica. No caso da elétrica, eu já adianto que ele está associado ao campo elétrico. Como é que ele está associado? Vamos ver aqui. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, utilizada como alternativa para descrever o fenômeno de cargas elétricas em um campo elétrico. Quando há um campo elétrico em uma região, a cada ponto do espaço é associado um potencial elétrico. Vamos frisar, um potencial elétrico. Não estou falando de energia potencial elétrica, estou falando de um potencial elétrico. E, consequentemente, há uma diferença de potencial entre os pontos. Rodrigo, não estou entendendo. Quando você tem um campo elétrico, você tem um potencial elétrico, mas só faz sentido eu calcular um potencial elétrico se eu tiver uma diferença de potencial, porque o que eu estou calculando em si é a diferença de potencial elétrico e não o potencial em si. Na equação 10 ele diz que U, que é o potencial elétrico, é UAB, ou seja, é a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B. Ela é igual ao trabalho entre A e B, de levar a carga de um ponto A até um ponto B, dividido por Q. Eu posso imaginar isso na tomada das nossas casas. Num pino você tem 220 volts e no outro pino você tem 0 volt. Então você está tendo uma diferença de potencial na tomada da sua casa. Quando você liga o aparelho, você já sabe que ali tem 220, mas na verdade você tem uma diferença de potencial ali. E a unidade é em volt. Por isso que a gente chama 220 volt. É a diferença de potencial. Aí ele fala aqui mais o seguinte: a diferença de potencial elétrica, também conhecida como DDP, entre dois pontos,
também chamada de tensão elétrica ou de voltagem, que é o que a gente conhece, é igual ao trabalho por unidade de carga necessário para deslocar uma carga unitária, Qzinho, entre dois pontos localizados em uma região com campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico e quero transportar uma carga de um ponto, uma carga Qzinho de um ponto A até um ponto B, ele diz que isso é uma diferença de potencial. Que também a gente tem essa equação número 11 dizendo que o trabalho para levar uma carga no ponto A ao ponto B é a carga vezes o potencial elétrico. Tá bom? E aqui a gente chega no final da nossa aula, no final da parte 2 de eletrostática. Espero que vocês tenham gostado, estudem, aqui as referências.